eu sou Tati Talhari e no vídeo dica de hoje eu vou mostrar como eu faço as minhas alças reguláveis. Essa alça aqui, ela tem um fecho porque eu tô fazendo uma pochete nesse exemplo aqui. Mas se você for fazer uma alça de bolsa, onde você não precisa do fecho, é só você manter essa alça aqui inteira, não precisa cortar e fazer a parte de colocar o fecho. Vamos lá? Para o vídeo de hoje, para fazer a alça regulável, eu vou utilizar como exemplo uma alça para pochete. Então, nós vamos precisar dos seguintes materiais: uma argola de ajuste, duas argolas retangulares, um fecho de engate e aqui no caso eu vou utilizar 2 pedaços de alça de algodão de 25 milímetros. E aí todas as minhas ferragens também acompanham a medida da alça que eu estou utilizando. E os 2 pedaços de alça que eu vou utilizar é um de 40 centímetros e um de 70 centímetros. Nós vamos começar pelo lado direito da minha peça, que no caso é a pochete, a parte do cinto que vai ficar pro lado direito. Eu vou começar com essas 2 ferragens aqui, uma das alças retangulares e uma das partes do meu fecho de engate. No caso aqui, o fecho que não tem aquelas partezinhas onde a gente aperta, tá? E vou começar também com o pedaço de 40 centímetros da minha alça de algodão. Eu vou colocar aqui alguns clipezinhos pra gente simular o que vai ser a costura, para eu fazer toda a explicação primeiro, e aí depois eu vou lá para a máquina de costura e mostro como ficou pronto. Nós vamos começar pela argola. Nós vamos colocar aqui a nossa alça na argola. E vamos colocar também no fecho de engate. Nós vamos costurar desse lado aqui, do lado avesso do fecho de engate, tá? Nós vamos juntar aqui, ó, pontinha com pontinha. E eu vou colocar alguns clipes pra gente simular essa costura. Feito isso, eu vou trazer a costura o mais próximo possível, eu vou virar aqui o avesso pra cima, o mais próximo possível aqui da borda do meu fecho de engate. Eu vou abrir essas costuras aqui, no caso vai ser assim, ó, vai estar costurado assim, eu vou abrir uma ponta para cada lado, desse jeitinho aqui, ó. E aí eu vou encostar aqui, isso aqui vai estar tudo para dentro. Vou encostar aqui e vou fazer desse lado aqui uma costura em formato de quadrado e depois com um X no meio, para eu fixar essa parte aqui próxima do meu fecho de engate. E essa parte aqui, se você desejar, depois que você já costurou esse lado, você pode vir aqui na parte da argola e passar uma costura aqui o mais próximo possível da argola que você conseguir. Eu vou lá para a máquina de costura e vou mostrar como esse passo aqui vai ser feito na prática. Ó, tá aqui prontinha um dos lados da fivela da nossa pochete. Aqui eu fiz a costura num quadradinho e depois um formato de X, tá vendo só? E aqui desse lado eu fiz uma costurinha para manter aqui bem fechadinho depois que eu já tinha feito essa parte. Agora nós vamos reservar essa metade aqui para utilizar na costura da pochete.
Agora eu vou montar o lado esquerdo da cinta da pochete, que é o lado que a gente vai utilizar a nossa alça de algodão de 70 centímetros. E nós vamos utilizar aqui desse lado também a outra metade do nosso feixe de engate, a outra argola retangular e o ajustador de alça. Nós vamos começar aqui pela argola, tá? Eu vou colocar aqui a alça dentro da argola e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar essa parte daqui do corte para dentro, vou encostar aqui e eu vou fazer exatamente a mesma costura que a gente fez na outra parte, na primeira parte. Eu vou fazer aqui um quadradinho e depois um X no meio, tá? Para simular que essa costura já está pronta, para eu continuar aqui a minha explicação, eu vou colocar alguns clipes e depois a gente vai lá para a máquina de costura e realmente finaliza essa parte, tá? Vamos supor que aqui a gente já terminou, esse vai ser o lado avesso da cinta da nossa pochete, tá? E esse aqui vai ser o lado direito. Agora, essa outra parte aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou introduzir aqui o meu ajuste e aí eu vou me atentar aqui pro lado direito, tá? Da minha alça, eu vou colocar por cima e depois eu vou colocar por baixo. Dessa forma. Vai ficar assim. Desse lado a minha argola retangular e aqui o meu ajuste. Agora eu vou pegar aqui, ainda pelo lado direito da minha alça, vou pegar o lado direito do meu fecho de engate e vou introduzir dessa forma aqui, de cima para baixo, tá? Vou trazer aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de assim, ó, em pé para ficar mais fácil. Eu vou passar aqui, eu vou folgar essa parte da minha argola. Vou deixar bem folgadinha aqui na argola de ajuste, tá? De modo que essa pecinha aqui, ela fique solta. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui da alça que eu acabei de passar pelo meu feixe de engate. Eu vou passar por aqui, tá? Pelo lado direito da minha argola. E vou passar novamente pro lado esquerdo, tá? E vai ficar assim, ó, essa minha ponta solta, ela vai ficar dentro desse loop aqui do meu fecho de engate, tá bom? Aqui eu posso puxar um pouquinho mais. E agora eu vou fazer outra costura aqui pelo lado de dentro. Igualzinho eu vou fazer nessa ponta aqui, tá? Eu vou dobrar a parte do corte pra dentro. E aí eu posso até puxar um pouquinho mais, ó. Vou dobrar a minha parte crua, né? O meu corte pra dentro. Vou encostar aqui. E vou fazer uma costura quadradinho com um X no meio. Exatamente da mesma forma que eu vou fazer aqui. E aí, nós vamos colocar aqui os clipes. Pra simular que a nossa costura já está pronta. E aí, a gente consegue visualizar como vai ficar a nossa alça depois de pronta. A gente consegue aqui dar uma olhadinha, ver se tá tudo bem certinho, tudo virado pro lado direito, lado avesso pro lado avesso. Olha só, esse aqui é o lado avesso, a costura vai estar aqui. Aqui vai estar a parte da costura do meu ajuste. E aqui tá o meu fecho de engate. E esse é o lado direito. Diferente dessa outra peça aqui, que depois que a gente fechou com o xizinho, o quadradinho, a gente fez outra costura aqui, desse lado a gente não pode passar a costura aqui no fecho de engate. Por quê? Porque essa parte ela tem que ficar solta, porque essa alça ela é ajustável. Então essa parte ela tem que ficar soltinha pra gente conseguir aumentar e diminuir essa alça conforme a necessidade. Eu vou lá pra máquina de costura mostrar como é que vai ficar isso daqui depois de pronto. Vocês perceberam que tem alguns momentos que eu costuro de ré na máquina, utilizando o retrocesso? Se eu tentasse costurar para frente no modo normal, o pé calcador da máquina ia bater na ferragem e não ia funcionar. Então, eu costuro alguns pontinhos
utilizando o retrocesso e depois eu viro a peça para eu conseguir continuar costurando e conseguir ver exatamente em que direção eu estou indo. Eu aprendi esse macete com Rafa Bernardes lá no Instagram dele, eu super aconselho vocês darem uma olhadinha, tem bastante coisa interessante por lá. Finalizei aqui a segunda parte da nossa alça regulável para pochete com fivela. Agora a gente vai acoplar aqui uma parte da fivela na outra e aqui tá a nossa alça totalmente regulável, olha só. Posso aumentar ou diminuir o tamanho da alça, o quanto eu quiser aqui. Ela fica bem grandona. Para quem for fazer pochete, esse tamanho aqui de alça que eu utilizei, 40 centímetros de um lado e 70 do outro, essas medidas foram feitas baseando no meu corpo, tá? Essa pochete que eu tô fazendo, ela pode ser utilizada tanto como pochete mesmo na cintura, ou ela pode ser utilizada como bolsa. Então eu fiz a parte menorzinha, né? Quando você aperta totalmente aqui o regulador para ficar na minha cintura. E a parte maior aqui, quando a gente abre totalmente o regulador, para utilizar no meu ombro, passando como uma bolsa transversal, tá? Eu tenho 1,60 m de altura e a parte do meu quadril, aonde eu gosto de colocar a pochete, tem aproximadamente 87 a 90 centímetros, tá bom? Só para você se basear aí no tamanho final que vai ficar a sua alça de pochete. Se você gostou do vídeo de hoje da alça regulável, não esquece de deixar, como sempre, o seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sabendo das próximas dicas aqui do canal.